em andamento. Vamos lá, eu queria ouvir vocês a respeito disso. Você acha que o Gilmar Mendes pode ser considerado suspeito para julgar, ô Josias? Como é que você analisa essas opiniões que vários ministros já soltaram aí sobre o Bolsonaro? Acontece no judiciário brasileiro, Fabiola, algo que não é comum em judiciários em outros países, né? Os juízes falam, né? E, por vezes, falam sobre processos que estão submetidos, a julgamento na corte. Não é a melhor coisa do mundo, né? E nós estamos falando aqui como jornalistas, né? Como jornalistas, por vezes até telefonamos para os ministros do Supremo à procura de informações e tal, né? Mas, evidentemente, a um juiz não convém emitir posições antecipadamente sobre casos em relação aos quais ele emitirá sentenças, não é? Então não fica bem. Mas o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, faz isso com muita frequência. Outros ministros fazem isso com muita frequência. Entrevistamos aqui, você se lembra, Fabiola, antes de tomar posse, o ministro Flávio Dino nos deu uma entrevista e deu um adeus para nós, né? Disse: olha, essa será uma das minhas últimas entrevistas, não estarei aqui com mais frequência, e para nossa ventura, o ministro esteve aqui com alguma frequência enquanto respondia pela pasta da Justiça, né? E ele disse: agora eu vou falar só nos autos, né? E assim deveria ser. Eu só vi há casos de ministros que passaram pelo Supremo e mantiveram esse rigor de falar apenas nos autos, né? O caso mais eloquente dessa safra recente de ministros é o da ministra Rosa Weber, que acabou de se aposentar. Aliás, o Flávio Dino foi para a vaga dela, né? E ela tinha um estilo que é um estilo tão esquecido quanto necessário. Era uma juíza de mostruário, avessa a refletores. E desde que assumiu lá, em 2011, até o momento em que saiu, ela não deu um pio fora dos autos, nesse sentido, de se manifestar sobre algo que estava pendente de julgamento. Ela mantinha a porta dela, do gabinete, aberta, mas por essa porta não passavam jornalistas. Não há vestígio de envolvimento da ministra com chavos. Não, acho que ela se pautava por aquela canção famosa do Cartola, né? Segundo a qual as rosas não falam, e ela não falava, senão dentro do processo e na hora que expunha o seu voto ali diante da TV Justiça. Esse seria o comportamento desejável dos magistrados no Supremo, mas não é assim, não será assim, e nenhum deles se considera impedido de julgar por conta de manifestações que fazem em público, sob refletores. Então, o Gilmar Mendes não se considerará impedido, outros ministros que se manifestaram tampouco se considerarão impedidos. O próprio Flávio Dino, quando não havia ainda a perspectiva de virar ministro do Supremo, ele emitiu muitos juízos sobre o Bolsonaro. É verdade que ele tinha sempre o cuidado de dizer que, do ponto de vista político, a responsabilização do Bolsonaro já estava demonstrada, mas era preciso aguardar o final das investigações para aquilatar, para aferir a responsabilização judicial, criminal. Ele fazia sempre essa ressalva, mas era muito forte. As declarações eram muito fortes, as declarações que o Flávio Dino dava em relação ao Bolsonaro. Nem por isso ele se considerará impedido. Então, é essa a realidade brasileira. Deveria ser assim? Não, num cenário ideal, não deveria. Mas é assim e continuará sendo assim.